Olá, Patrícia Fumagalli, tudo bem com você? Olá, Alex, tudo bem? E você? Também, muito bem, graças a Deus, e muito feliz aí de ter a oportunidade de poder estar entrevistando você aqui no Cilegens, tá bom? Imagina, é um prazer enorme estar aqui, bater esse papo, uma delícia de convite. Muito obrigada pelo convite. Bom, para o pessoal que está assistindo pela primeira vez, só para que as pessoas possam entender o conceito do Cilegens, na verdade, o Cilegens nada mais é do que uma ideia que eu tive um tempo atrás, com o objetivo de inspirar pessoas por meio de histórias que são referências do mercado, né? E aí o nome Sea Legends a gente pega aí, né, escolhe algumas pessoas que estão no nível de diretoria, né, C-level, e que são referências aí que por muitos são considerados como lendas, né, pessoas que têm uma vida diferente. E a gente acaba desmistificando um pouquinho isso e mostrando que nada mais é do que resultado de escolhas, né, de trabalho, enfim, que não tem muita moleza aí não, né? Então, essa que é a ideia, tá bom? Bom, para as pessoas que não, né, te conhecem, eu te conheci também assim, né, não te conheço há tanto tempo, foi por meio do Renan Valadares, que está lá na Oracle, né, que tem uma boa relação com você aí, que me apresentou. Agradeço demais o Renan por isso. E assim, olhando, né, a sua carreira, né, eu vi que você tem uma formação em administração de empresas, né, pela GV, depois um MBA executivo pelo INSPER, e construiu a sua carreira basicamente como executiva na área comercial e de marketing. E nos últimos anos, você acabou ocupando uma posição que está ali entre marketing e talvez inovação, e ocupa, né, uma posição bastante estratégica no grupo Anima, né, no Anima Educação, que é vice-presidente, né, VP de transformação digital. Imagino que essa jornada, né, não tenha sido uma jornada, né, tão fácil assim como alguns acham, né? Mas eu queria te perguntar, ô, Patrícia, sua vida sempre foi muito fácil? Você caiu de paraquedas? Conta um pouquinho para a gente quem que é a Patrícia e um pouquinho da sua história. Muito legal, Alex. É um ótimo jeito de começar, né, o papo, né, essa pergunta. E é tão fácil se a gente pudesse ter clareza, a clareza que a gente tem quando a gente olha para trás, né? Então, assim, a gente fala assim, ah, que bom, né? Olha como foi, as escolhas que eu fiz, né? Mas o fato é que quando você está vivendo as escolhas, você não faz ideia se elas vão dar certo ou não, né? Mas eu acho que a palavra-chave é escolhas. As escolhas que a gente vai fazendo é que vão ajudando a gente a trilhar os caminhos. Tem escolhas que a gente faz com mais certeza, tem escolhas que a gente faz com menos certeza, é, mas no fundo são elas que vão, né, direcionando aquilo para aquilo que a gente quer, né? E o fato é que eu no começo da minha carreira não tinha tanta clareza assim de onde eu queria chegar. Aliás, tinha muito pouca. Mas eu tinha uma que era fazer administração de empresas, né? Então eu brinco e eu sou administradora, então eu posso falar, né? Que administração é o típico do curso que as pessoas fazem quando elas não sabem o que elas querem fazer, né? Então não sei o que eu vou fazer administração. Não é o meu caso. Eu sempre quis fazer administração de empresas desde que eu me lembro por gente. Eu até conto uma história que eu tinha na parede do meu quarto um quadrinho que a minha mãe me deu, que tinha lá uma personagem vestida com roupinha de executiva, assim, com terninho, gravatinha e tal. Então, ou seja, acho que eu já não sei se eu era muito mandona, alguma coisa assim, mas alguém já achava que esse era um pouco a minha cara. Então eu sempre soube que eu queria ir para gestão, que eu gostava de gestão, que eu gostava de empresa. Eu tinha uma ideia mais ou menos pronta de que eu não queria ir para o mercado financeiro, porque não era um mercado que eu me identificava muito. O resto de verdade eu não sabia. Então eu entrei na faculdade meio que aberta a a ouvir, né, e a experimentar todas essas carreiras. Aí eu curtia muito as aulas específicas, eu falava: "Deixa eu ver se eu vou gostar disso, deixa eu ver se eu me conecto com isso". E aí eu comecei até a minha carreira meu primeiro emprego foi na Shell, eu comecei como estagiária lá, fiz alguns estágios, mas como estágio mais bacana na Shell, e eu caí numa área que foi muito legal, porque eu caí numa área de planejamento estratégico e financeiro. E foi super bacana, porque pensa uma área que te ajuda a enxergar tudo, né, a olhar para o negócio, a participar. Eu só fazia planilha, não planejava nada, né, eu fazia planilha e PowerPoint, esse era o meu trabalho como estagiária.
Mas o fato de você estar envolvida para a discussão, você começar a olhar para os números, então ele foi deu mais uma visão ainda ampla, né. E depois disso eu comecei de verdade a experimentar. Então eu tive uma vaga de analista de marketing, depois eu saí da Shell, fui para a General Motors na área de compras, que eu nunca tinha pensado em trabalhar, mas eu olhei como é uma multinacional, a única, expertise requerida naquele momento era falar inglês, porque eu entrei como compradora júnior, nunca tinha trabalhado em compras na vida, mas precisava falar inglês, eu falava inglês, então, né, eu entrei na vaga. Então eu fui trabalhar num outro mundo que eu nunca tinha previsto e o fato é que eu fui experimentando. E depois de um tempo, né, então eu trabalhei na General Motors, depois eu saí de lá, fui trabalhar na Telefônica por mais 4 anos. Hoje, quando eu olho para trás, antes de entrar no detalhe aí um pouco da minha carreira, eu percebo que em algum momento ali na minha experiência da GM, foi a minha primeira conexão com a área de tecnologia e que ela passou a ser um fio condutor na minha carreira desde então. Mas eu só tive clareza disso alguns anos atrás, e isso já faz mais de 20 anos, né. Alguns anos atrás é que eu falei: "Puxa, eu mudei tanto, será que eu não sei o que eu quero da vida, né?" Eu olhava assim e falava: "Eu acho que eu sou uma pessoa perdida, porque eu mudei tanto de mercados, mudei de áreas, mudei de tudo". E depois, conforme você vai, né, se avaliando e olhando para trás, você vai entendendo o que que te fez fazer aquelas escolhas, porque tem uma motivação, a gente não faz na maluquice, né, tem, pelo menos no meu caso, né, eu tive a sorte de nunca precisar fazer na maluquice e sempre poder escolher. Então, se eu pude escolher, tinha uma lógica na minha escolha, ainda que ela não fosse tão clara naquele momento. E hoje ela é muito clara. Eu sempre tive uma conexão com tecnologia de tudo que eu fui fazendo. Então, na GM foi a minha primeira experiência. Eu fui participar num projeto de um marketplace global, que era formado pela GM e pela Ford, para criar um grande marketplace global de compras, né, na área de suprimentos. Isso me alavancou até para a Telefônica, porque nós fizemos um projeto conjunto com uma consultoria que me indicou o meu nome para a Telefônica, que estava montando uma área de B2B. E isso foi ainda antes da bolha, então os mais velhos entenderão aqui o que eu estou falando. Eh, então era né, da bolha da internet ali no ano 2000. Depois veio a bolha, mudou muito, mudou a estratégia, mas eu continuei, eu ainda fiquei na Telefônica por 4 anos ao todo. Mudei de área por conta dessa mudança de estratégia, mas assumi uma área de marketing mais relacionada a produto, desenvolvimento de produtos de TI, para o long tail de dados, né. E aí em 2004 eu recebi um convite para cofundar uma startup, né. Então foi o momento em que eu saí do mundo corporativo e fui para uma startup. E aí é outra daquelas escolhas que você fala assim: "Nossa", né, mas foi feita na hora certa, eu tinha 27 anos, não tinha filho, é o momento que você pode correr os riscos, né. E eu sempre tinha um incômodo também de empresas grandes, que eu sentia que a gente trabalhava muito mais do que a gente conseguia fazer acontecer, né. Você trabalhava horas, horas, horas e chegava no final do dia, você falava: "Nossa, né, marquei a próxima reunião", né. Esse era o seu achievement ali do dia. E eu tinha um pouco a necessidade de conseguir, de sentir que eu uma capacidade de entrega maior relativa ao esforço feito, né. E aí, viver uma startup do zero, né, que começamos no PowerPoint mesmo, a empresa nem existia, eu entrei na fase da concepção, do desenho, da proposta de valor, da criação de marca, né, foi uma experiência incrível. E nesse momento eu fiz uma mudança que acabou sendo muito relevante para o resto da minha carreira, porque quando você está numa corporação, você faz uma carreira mais vertical normalmente, né, você vai se especializando na sua área de conhecimento, e você vai ficando cada vez mais sênior naquela área de conhecimento. E de repente eu fui para um negócio que não existia, né, e passei a olhar para várias áreas. Então eu parei de desenvolver um pouco no vertical e comecei a desenvolver horizontal. E entre as áreas que eu fui responsável foi a área de TI. Então foi a primeira vez que eu fui desenvolver um software, desenvolver uma plataforma, falar com programadores, com desenvolvedores, com time de desenvolvimento, eu não entendia nada disso. Infraestrutura, né, fui começar isso tudo do zero. E aí eu fiquei um bom tempo, nesse mundo de startups, fiquei 5 anos nessa empresa, depois, fiz um projeto de implementação de sistema, depois fui para fintech, uma outra startup de educação, fiquei muito tempo nesse ecossistema de startup, que eu sou apaixonada,
porque eu acho que é um ecossistema vivo, cheio de ideia nova, com muita coisa legal acontecendo, muito espaço para fazer, né, e com entregas muito rápidas, enfim, é muito, assim, é cheio de energia, né, um ambiente cheio de energia, muito legal de trabalhar. E aí depois, num determinado momento, o meu marido foi transferido de São Paulo, eu moro em São Paulo, né, transferido de São Paulo para Joinville, e eu me vi saindo desse ecossistema de São Paulo, que era o ecossistema onde eu estava inserida, né, e falei: "Puxa, eu acho que eu vou ter que revisar um pouco aqui as minhas escolhas de carreira", né. E acabou eu digo assim, um alinhamento de planetas, de uma vaga na Anima, que é onde eu estou hoje, que tinha tudo a ver com o que eu estava buscando, né. E aí eu estou na Anima, então, há 3 anos e meio, entrei para uma área específica de digital dentro do acadêmico, e já há 2 anos eu lidero a frente de transformação digital. Então, eu contei um pouco aqui cronológico, Alex, mas a gente pode entrar um pouco no detalhe destas escolhas que não eram tão óbvias e de momentos em que eu, de verdade, nesse processo, não tinha ideia de qual era o próximo passo, né. Mas a gente pode ir aprofundando aqui conforme você achar Claro, melhor. perfeito. Patrícia, assim, quando você conta, né, do jeito que você conta, parece que foi uma coisa planejada, né? As mil maravilhas, comecei aqui, saí aqui, alinhamento dos planetas, como você mencionou, mas a gente não sabe, a gente sabe que a vida não é assim, né? E, naturalmente, você tem uma experiência bastante ampla aí, né? Você foi para a área de compras, depois você foi para a área de tecnologia, tem uma formação de administração. Eu formei em administração comércio exterior, porque eu não sabia que eu queria, né? Eu sou um desses que você mencionou. Mas eu queria explorar um pouquinho com você o seguinte: é, quais são as habilidades, né? Não estou falando só de soft skills, não, mas habilidades, comportamentos, né? Atitudes, digamos assim, que você acha que foram importantes para você na sua carreira, né? E que você acredita que continua sendo importante para aquelas pessoas hoje, independentemente de estar na área de administração, independentemente de estar na área de tecnologia, de compras, enfim, né? O que você falaria para essas pessoas como uma mentoria comportamental, né? Assim, ó, deu certo para mim, eu olho quando eu vou contratar pessoas assim, gosto dessas pessoas com essas habilidades do meu time. O que faz a diferença para você e que te ajudou e que você usa hoje? Eu acho que vou dividir aqui em 2 blocos, né, vou falar primeiro daquilo que eu acho que me ajudou nos processos de escolha, e outro talvez um bloco de competências que eu acho que são essenciais hoje para trabalhar no mundo tal como ele está, né. Eu acho que o que me ajudou nos meus processos de escolha, o primeiro foi sempre uma abertura ao novo e ao que eu não conheço. Eu sempre tive muita curiosidade daquilo o contraponto disso é falar assim: "Putz, você enjoa muito rápido das coisas". Sim, é verdade também, né, porque depois que eu já estava fazendo a mesma coisa por muito tempo, eu já achava que aquilo não tinha muita graça. O contraponto disso isso me deixava sempre muito aberta para olhar o que tinha. "Poxa, isso aqui é legal, isso aqui pode ser bacana, deixa eu conhecer o que que tem aqui, isso aqui", porque o fato e isso já era ver se isso já era verdade 20 anos atrás, hoje nem se fala, as coisas mudam muito rápido, né. Então, os papéis mudam, as profissões estão mudando, né, as coisas estão mudando de cara, estão mudando de abordagem. Então você ter essa capacidade de estar aberto para ver o que está acontecendo no seu entorno, eu acho que uma falha que muita gente conhece é falar assim: "Puxa, eu sei, eu manjo pra caramba do que eu faço, eu estou aqui, eu estou protegido", né. Só que, cara, o mundo não é mais assim, né, o mundo muda demais. E ao mesmo tempo que se você, por um lado, deixa de acompanhar, você deixa de ver, é um custo de oportunidade. Não só um risco, é um custo de oportunidade. Você pode estar fazendo uma coisa muito mais legal que você não sabe que existe se você não se der o direito de conhecer. Então eu acho que essa habilidade de lidar bem com mudança, lidar bem com novos ambientes e estar aberto para o que está, é fundamental, para a gente ter esse radar ligado, né. E a outra coisa também eu sempre tentei ser, por mais que eu mudei bastante, não tivesse clareza desse fio condutor, algumas
algumas características dos negócios onde eu me envolvi, sempre eu tinha um conjunto de valores que eu nunca abri mão. Então isso eu acho que me fez, por exemplo, evitar que eu caísse em grandes roubadas. Porque às vezes você fala uma super oportunidade e roubada, cada um entende roubada como quiser, tá, não estou nem falando de roubada dar errado, porque eu acho que dar errado não é roubada, dar errado faz parte. É eventualmente trabalhar com gente que não fosse legal, ou trabalhar com empresas que não fossem éticas, ou trabalhar com negócios que não se me identificassem. Então, porque às vezes você fica tão aberto que você fala: "Putz, isso aqui é super diferente", tem uma linha um pouco tênue aí. E pra mim sempre foi coisas que tinham que fazer sentido, produtos que tinham que ter propósito, que eu ia ter, eu sempre falava assim, eu vou conseguir sentar num almoço de domingo e vender esse produto aqui que eu estou trabalhando com muito orgulho para minha família? Se eu conseguir dar sim para essa resposta, esse é um lugar legal para eu estar, né? Eu vou poder confiar nesse time aqui, eu sinto que esse ambiente é um ambiente que eu posso falar uma besteira e nem por isso eu vou ser, né, massacrada em praça pública. Então, eu tinha alguns valores, principalmente na parte de relacionamento e de, né, valores pessoais, que eram meio drivers, né, para as escolhas. Então, acho que isso ajudou muito a que eu tive algumas escolhas erradas também, óbvio, mas eu digo que eu tive mais escolhas certas do que erradas, né, que foram as que me trouxeram até aqui. Fora isso, eu acho que tem algumas competências hoje que são fundamentais, e a primeira que eu mais gosto é a construção coletiva, né. A gente não está mais no mundo das pessoas acharem que sozinhas elas fazem. Ninguém faz nada sozinho, ninguém, absolutamente ninguém. Não só porque o mundo ganhou uma complexidade e a quantidade de informação é gigante, e a quantidade de desafios é gigante, que a gente precisa compartilhar, mas também porque a construção coletiva e a diversidade são inteligentes. Então, quando a gente ouve outros pontos de vista, quando a gente ouve outras experiências que não só as suas, de pessoas que têm outros backgrounds, o resultado é muito melhor do que aquele que você fizesse tudo meio entre iguais. Então, essa capacidade de construir junto, de trabalhar em equipe, de construir coletivamente, eu acho que é um dos grandes eh, eh, competências que as pessoas têm que ter hoje em dia. Eu acho que eu destacaria essa. Tem várias soft skills interessantes, né, capacidades analíticas, de solução de problemas, de visão integrada, mas eu gosto demais da construção coletiva. Perfeito. Você falou muita coisa rica aí, e você falou de valores, né? Falou de valores, relacionamento, como duas coisas que são drive, né, da sua vida. E valores a gente sabe que não tem curso, né? Quer dizer, meu valor é integridade. Tá bom, vou lá fazer um curso de integridade, né? Meu valor é comprometimento. Não tem curso de comprometimento, né? Com certeza, valores, né, é algo, né? Valor é algo que você desenvolve ali, né, com a sua família, do berço, aquilo que realmente conduz as suas escolhas. Mas você comentou também a questão do relacionamento, e a gente vê cada vez mais, né, nesse mundo, né, conectado, que muita gente sabe quem que é o outro, mas na verdade não tem relacionamento, né? Eu olho hoje para o meu LinkedIn, por exemplo, eu fico assustado com a quantidade de pessoas que estão conectadas comigo e assim, eu vou vendo os aniversários, eu gosto de entrar né, desejar feliz aniversário, mesmo pessoas que não têm contato, porque é o mínimo para manter ali, né? E eu tomo um susto com um tanto de gente que eu nem sei por que está ali, né? Se, não faço a mínima ideia. E eu queria te perguntar, como é que você constrói, né? Ou como é que você construiu relacionamentos aí para estarem com você, né, no seu dia a dia, seja profissional ou pessoal? O que é importante, né, para você numa construção de relacionamento? E como é que você faz isso, né? Como é construir um networking para uma É. executiva de alto nível aí, né, com VP de uma grande empresa do setor de educação? Alex, vou só fazer, antes de falar dessa parte de relacionamento, fazer um comentário sobre a parte de valores. É o que você falou, né? Valor, você não tem curso de nada, cada um tem o seu e tem que ter. Eu acho que a minha dica principal aqui é não perdê-los de vista. Acho que talvez seja esse o ponto. Qualquer que seja o seu, você não vai aprender. A dica que fica é que às vezes as pessoas se encantam por determinados cenários e algo lá no fundo diz para ela que aquilo não está batendo. E eu acho que dar atenção a essa voz, eu acho que é um pouco a minha dica aqui das mudanças. Dá atenção para. Se você está indo e fala assim, cara, tem alguma coisa aqui que
não está batendo, não bate, você não, mesmo que você não sabe explicar, eu acho que esse é um pouco do, aí sim, de coisa de forma mais proativa, de um posicionamento que as pessoas têm que ter para fazer escolhas que tenham mais chances de dar certo, né? Ou seja, no fundo, dê ouvidos ao seu sexto sentido. Aqui, no fundo, é isso que aparece aí no meio dos valores, né? Agora, construção de relacionamento, eu vou te contar, esse é um desafio para mim, sempre foi, tá? Eu tive que aprender a fazer, não é natural. Então, nós estamos aqui para contar as verdades, né? Não é natural da minha pessoa. Eu não sou uma pessoa de grandes relacionamentos, não sou ativa em redes sociais. Não é do meu perfil fazer isso. Nos grandes grupos, o que sempre foi sim meu perfil, que eu acho que me ajudou na construção desse network? Eu sou muito cuidadosa nos relacionamentos em que eu estou inserida. Então, as pessoas com quem eu trabalho, o meu time, meus líderes, né, meus pares, as pessoas que estão comigo, eu acho que a gente gasta muito tempo da nossa vida trabalhando para não ser legal. Tem que ser agradável, né, tem que ser bom, né. Então eu sempre tive, uma preocupação muito grande com isso. E aí eu vou contar aqui uma historinha divertida nesse sentido. Quando eu saí da GM, lá atrás, comecinho da minha carreira, né, eu fui receber uma proposta para ir para a Telefônica, né, pedir demissão, e eu tinha um líder que não era o meu líder direto, era um líder pontilhado meu, eu estava num projeto alocada com ele, e eu fui contar para ele que eu estava saindo, né, e ele foi: "Olha, parabéns, tã-nã-nã-nã-nã". E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, porque na época me soou muito esquisito, e eu só fui entender o que ele me falou muitos anos depois. E ele falou assim: "Olha, só vou te dar uma dica para sua carreira, não perca a sua capacidade de sorrir". E eu olhei para ele, sabe, com aquele negócio mulher, né, eu falei assim: isso aqui é um feedback ou uma cantada?", né. Então, às vezes, até foi com aquele pensamento, e na hora eu confesso que eu não entendi nada daquilo, porque ele falou assim: "Isso é um diferencial competitivo, isso vai te facilitar criar relacionamentos". E no fundo é o que eu olho quando eu olho dessa questão de equipe. Então eu sempre tive esse cuidado, quem está comigo, acho que se as pessoas estão aqui relacionando comigo, eu tenho que ser cuidadosa, agradável, tem que ser um ambiente bom para estar, principalmente quando você fala dos seus liderados, né, do seu time, da sua equipe. Tem que ser agradável, porque é complicado, a gente tem problema, é super difícil, todo mundo rala pra caramba, trabalha muitas horas, não é fácil. Se ainda por cima você estiver num ambiente de gente que não dá para confiar, que grita com você, que você não pode falar uma besteira que dá, que você não pode contar o erro porque você tem medo da bronca que você vai tomar, então eu não posso falar o erro que eu vou ter. Você tira todo esse conforto emocional que faz com que as pessoas, inclusive, performem melhor, né. Então, eu acho que, no meu caso específico, como eu sempre fui muito do bastidor, eu nunca fui uma pessoa de front, até comentei com você, né, quando a gente conversou, assim, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista para falar do meu desenvolvimento de carreira, porque eu sempre falo do trabalho, eu nunca falo de mim, né, não é uma coisa natural minha. Eu acho que eu acabei os relacionamentos que eu criei não foram muitos, mas foram muito fortes. Então são pessoas que hoje a minha rede de relacionamento, ela não é tão grande, hoje ela é muito maior por causa da exposição do meu próprio cargo, né, o cargo me traz isso, e eu posso falar um pouquinho disso, mas é muito de referências e indicações de pessoas que trabalharam comigo há muito tempo e que lembram de mim, e que indicam, e que recomendam, e que eu acho que isso me ajudou demais. Então, acho que a mensagem aqui é: por onde você passa, você deixa uma marca. E se você deixar uma boa marca, né, uma boa referência, isso ajuda a criar, pode ser que não te crie uma rede enorme, mas te cria uma rede sólida, e de pessoas que você sabe que pode confiar, né. E falando especificamente dessa parte mais de exposição, isso foi uma coisa que veio agora com o cargo, veio no job description. Você, Patrícia, nesta posição de vice-presidente, precisa se expor, precisa falar mais, precisa se conectar, e para mim foi uma barreira, né, não é natural para mim, eu não me sinto confortável nesse processo, mas hoje eu entendo que é parte do meu papel e eu tenho que desempenhar quando eu faço uma entrevista de trabalho, né, porque é parte do meu trabalho, eu olho isso como parte do meu trabalho, mas eu tive que desenvolver a duras penas, foi bem difícil. Patrícia, que legal escutar isso, principalmente, né, porque você é uma executiva que construiu sua carreira na área comercial e marketing. Normalmente as pessoas acham, na minha opinião, é um engano, né,
que trabalhar em área comercial é alguma coisa que vem de nascença, ou trabalhar na área de marketing, coisa, e que, na verdade, você está mostrando que não é, né? Você é um exemplo prático, são aptidões, né, capacidades, habilidades que você desenvolve. Dentre estas, né, a de construir relacionamento. Patrícia, para a gente finalizar, a conversa está boa, mas enfim, para a gente concluir, a gente está vivendo uma época muito, muito difícil, né? Muito diferente aí, assim, sem precedentes aí no mundo inteiro, né? E a gente sabe que tem coisas que a gente realmente não tem controle, por exemplo, pegar um Covid, ou ir para um hospital, ou sofrer de alguma outra coisa, enfim, e nem é esse o objetivo aqui da pergunta, mas o que você falaria para as pessoas que nesse contexto, não de enfermidade, mas nesse contexto econômico, político, né, estão enfrentando assim desafios maiores do que o normal e que às vezes, por não escolherem, né, enfrentar esse desafio, acabam se vitimizando, né, achando que está todo mundo contra, o governo está contra, a culpa é da esposa, a culpa é do marido. O que você falaria para uma pessoa para ela poder, pelo menos, olhar a situação de uma forma diferente, né, e avaliar que pode ser que o grande problema, né, a grande dificuldade não é nada do lado de fora, né, talvez do lado de dentro aí. Qual seria a sua dica, né, para a pessoa que perdeu um emprego ou um empresário que teve que fechar o seu negócio, do ponto de vista principalmente motivacional, né, e de experiência de vida que você tem mediante os desafios que você enfrentou? O que você falou, né, Alex, são momentos muito sombrios, né, mas uma coisa que é indiscutível é o quanto o mundo mudou do ponto de vista de negócios nesses últimos anos, nesse último ano e meio, 2 agora que a gente está vivendo nisso. Os processos de transformação digital se aceleraram demais, coisas que estavam previstas para acontecer em 5 anos aconteceram em 1. Então, se a gente já vinha num ritmo de mudança do mundo muito rápido, isso se intensificou demais, né. E eu sempre acho que quando tem muita mudança, tem muita oportunidade. Então, eu acho que a primeira dica né, assim, uma recomendação em vez de olhar para aquilo que a gente está perdendo, olha para o tanto que tem para ganhar, né. Tem muita oportunidade, estão se criando mercados enormes e as pessoas não estão preparadas para trabalhar neles. Então, por que quem está lá não pode olhar para esse mercado? Então, um empresário fala assim: poxa, onde é o mercado novo que eu posso entrar? As coisas estão virando de ponta cabeça. Não tem mais verdades absolutas, né? Empresas super estruturadas deixaram de ser. A gente está conseguindo ver as empresas que brilharam aí nesse período da pandemia e aquelas que sucumbiram, né? E não é porque é a minha área, mas o fato as empresas que embarcaram no digital são as empresas que conseguiram sobreviver. E não só sobreviver, sobreviver e crescer e brilhar. Que aí é o lado da oportunidade, não é só passar por isso, é fazer desse limão uma bela de uma limonada, né. Então eu acho que tem muita oportunidade, tem muita, o mundo está mudando demais, as profissões estão mudando, as profissões serão outras, as demandas tem muita demanda, e se no começo eu comentei que antigamente a administração era a profissão que você fazia quando você não sabia o que você quer fazer, hoje, na minha opinião, é tecnologia. Se você não souber o que você vai estudar tecnologia. Porque hoje tecnologia te habilita para trabalhar em qualquer segmento. Todas as empresas hoje são empresas de tecnologia, 100% delas. Se não forem, vão morrer, né. Então, mudou demais, deixou de ser um cenário, o mercado de TI. Todas as empresas hoje são empresas de tecnologia. O gap, e aí vamos olhar para os números, né. Se por um lado a gente tem desemprego no Brasil, o mercado de tecnologia é um mercado de pleno emprego, né, tem vários estudos dizendo, mas fala-se aí em centenas de milhares de vagas, de déficit de vagas, né. Então, se o país está com muita gente desempregada e o mercado de tecnologia não consegue contratar, né. E aí, se você olhar inclusive como país, o que vai nos construir o futuro do Brasil é todo esse investimento em tecnologia e engenharia, né. Então eu diria isso, eu diria para as pessoas olharem para isso como uma grande oportunidade, não fugirem do digital,
não terem medo, ele não assusta. Tem um monte de curso para fazer, tem curso legal, tem experiência, e pensa que, assim, hoje em dia todo mundo é usuário, né, todo mundo é usuário para pedir comida, para assistir filme, para usar banco. Então a gente já tem essa experiência, então por que que a gente não pode trabalhar nisso também? Eu acho que tem uma grande oportunidade, venham para a tecnologia, a gente precisa muito de gente em tecnologia, venham se formar, que tem mercado, tem oportunidade para as empresas e para os profissionais, não tenho dúvida. Patrícia, que bacana! Olha só o que você falou, né? Você está falando para as pessoas o seguinte: tem um olhar diferente, né? Pare e olhe que, ao invés do que se, né, o que se perdeu, né, o que fechou, que não existe mais, olha a quantidade de oportunidades. Isso é uma verdade, né, real. O apagão de mão de obra aí não é nem nacional, né, é mundial, né? É um Mundial. negócio louco, porque a tecnologia ela muda muito rápido, né? E a formação não consegue acompanhar o nível de tecnologia. E aí a pessoa, além de ter que entrar nesse mundo, tem que estar se atualizando o tempo inteiro, oportunidade nova o tempo inteiro. Então, não falta oportunidade. Realmente, eu também trabalho nessa área, sei o quanto que é desafiador hoje encontrar um bom profissional para compor o seu time, né? Muito difícil. E aí a gente procura aqueles que não estão formados para que a gente forme, né? Porque Exatamente. não tem jeito. E outra É. coisa que você falou, assim, muito interessante, né, é a questão da mudança mesmo, né? As coisas mudam o tempo inteiro. Então, acostumar com a mudança. Né? Na verdade, não tem nada que é absoluto. Né? Empresas gigantes estavam aí da noite para o dia, né? Deixaram de existir, outras que a gente nem conhecia, né? Surgiram e geram oportunidade. Quando você não É. sabe o que você vai fazer, não faça administração, faça tecnologia, Nossa, me dica, né? Eu tenho uma formação técnica em processamento de dados, eu fiz processamento de dados, mas eu fico brincando que o que eu aprendi, eu acho que nem existe mais nos livros, né? Do tanto que se renova, né? O tanto que se é. renova. Então, Mas a muito base legal, está aí, né, Alex? A base da lógica, do análise, o raciocínio é lógico, do que você verdade. aprendeu, você usa até hoje. Era um COBOL, mas a gente usa Não, mas a mas você gente usa até hoje. você tem É uma formação verdade. matemática, uma formação lógica, né, É, que são estruturantes. E o que você falou, né, a gente é a famosa frase: "A única constante é a mudança", né. É isso aí. Patrícia, obrigado demais, né? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que o que você falou, né, vai inspirar muita gente, né? A sua história é muito bacana. Enfim, assim, fico disponível também, né? E aquilo que puder contar comigo, por favor, fique à vontade, tá bom? Igualmente, Alex, obrigado pelo convite, pelo papo, foi ótimo. Tá, joia. Tchau, tchau. Tchau.